Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e hoje eu trago uma questão a pedido de um dos inscritos no canal, uma questão sobre expressão numérica, e essa questão aqui é uma super revisão. Caso você esteja se preparando para algum concurso e no seu edital esteja cobrando a parte de expressão numérica, não deixe de assistir essa resolução e pegar todos esses detalhes. Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa questão. Como nós temos uma questão que envolve expressão numérica, por onde é que eu vou começar a resolver minha questão? Eu vou começar transformando as dízimas periódicas, no caso essa daqui e essa, em frações. Como que eu transformo essas dízimas em frações? Eu tenho que observar se elas são simples ou compostas. No caso, eu tenho uma simples, que é essa daqui, e uma composta. Como é que eu defino que a dízima é simples ou composta? Se entre a parte inteira é essa parte aqui antes da vírgula, tá? E a parte depois da vírgula eu vou ter a presença do anteperíodo. O anteperíodo aqui vai ser o 2. Esse número aqui ele não se repete, então ele é chamado de anteperíodo. Como o 66 é a parte que está se repetindo, aqui eu tenho um período, certo? Que é formado por um algarismo só, é o 6 que está se repetindo. E aqui eu tenho o 3 se repetindo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma dízima periódica simples, não tem ninguém entre a parte inteira e o período, e aqui eu tenho uma dízima periódica composta. Então, eu vou converter essa dízima periódica simples em uma fração. Como é que eu faço? Eu vou pegar o período, que é o 3, que é a parte que se repete, e vou dividir por 9. Esse 9, ele representa a quantidade de algarismos que tem o meu período. Por exemplo, se fosse 0,31, 31, 31, aí seria 31 por 99, porque o meu período teria dois algarismos. Aí seriam 2 9. Nesse caso aqui é só um. Só que esse valor aqui eu vou simplificar. Então, 9, 3 por 9 é 1/3. Então, onde tem 0,333, eu vou usar 1/3 como valor. Agora eu vou trabalhar com a minha dízima periódica composta. Como aqui eu tenho anteperíodo, o processo para fazer aqui o cálculo é diferente. Eu vou escrever até o período, que é o 6, certo? Vai ficar 26. Vou subtrair até o anteperíodo, que é o 2. Se eu andasse com a vírgula até o anteperíodo, seria até aqui, esse ponto, 2. E vou dividir por 90. Por que é 90? O 9 corresponde à quantidade de algarismos que eu tenho aqui do período, que no caso vai ser um algarismo só, é o 6 que está se repetindo, e o 0 são quantos algarismos eu tenho aqui no meu anteperíodo. Por exemplo, se eu tivesse 0, 21, 6, 6, 6, 6, seriam aqui 2 zeros, porque eu teria duas casas aqui no meu anteperíodo. Então, basicamente, o meu resultado aqui vai ser 24 por 90, né? Porque vai até o período, 26, e subtrai até o anteperíodo, no caso 2. 26 menos 2, 24. Aí o que eu posso fazer? Eu posso simplificar isso aqui, tá? Posso simplificar e deixar o menor possível. Então, simplificando por 2, daria 12 sobre 45, tá? Por 2 não dá mais, né? Agora pode por 3. 12 por 3 dá 4. 45 por 3 dá 15. Então, 4 quinzeavos, se a gente fizer a divisão, encontra exatamente 0,2666. Vou fazer aqui para a gente ver, ó. 4 para 15. 0, vírgula, né? Ficou 40. 2 vezes 15, 30. Sobra 10. E aí eu vou poder colocar aqui o primeiro zero. Quantas vezes 15? 6. 6 vezes 15, 90. Sobra 10 novamente. 6 vezes 15, 90. E assim sucessivamente. Então, o valor que eu vou ter aqui é 4 sobre 15. Então, converto esse fator. Não uso mais ele. Vou usar 4 quinzeavos. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar com os expoentes aqui que estiverem dentro dessa expressão maior aqui, ó, dentro do colchetes. Vou trabalhar com elas. Eu tenho aqui um número elevado a menos 3. Eu tenho 1/3 elevado a menos 3. Como que eu faço para esse fator aqui ele ficar positivo? Eu inverto a fração. Então, invertendo a fração, fica 3 sobre 1 elevado à terceira. E aí, 3 sobre 1 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, esse fator aqui corresponde a 27. Vou deixar aqui em cima. Vou fazer o próximo. Vou fazer o próximo. O próximo, eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Eu coloco aqui, ó, 9.
E eu tenho menos 2 dentro de um parênteses elevado à terceira. Então, vai ficar menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos por menos mais, por menos, menos. Toda vez que você tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua negativo. Se o expoente aqui fosse par, ele passaria a ser positivo. Só tenho que lembrar o seguinte, ó. Menos 2 dentro do parênteses é diferente de menos 2. Ó. Esses números aqui não são iguais. Aqui eu tenho menos 2 à terceira, vou fazer 3 vezes. E aqui eu teria menos o 2 à terceira. Nesse caso ficaria igual, porque 2 à terceira é 8 também, mas só que é feito de forma diferente. Esse aqui fica o sinalzinho e o 2 eu faço 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então são coisas distintas, tem que pegar esses detalhes na hora que estiver aplicando. Então voltando aqui, agora que eu tenho o meu fator, eu vou colocar esse menos 2 à terceira vale menos 8. Aí eu vou ter que fazer esse produto, tá? Para depois somar. Então, por enquanto, eu tenho 4 quinzeavos mais 5 elevado a menos 1. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Dividido por 1 terço elevado a menos 2 vezes menos 5. E na parte de cima eu tenho aqui o colchetes. 1 terço elevado a menos 3 eu já fiz, que deu 27. Mais 9 vezes menos 8, 9 vezes menos 8 vai dar menos 72. Agora eu vou tirar aqui esse parênteses, fazendo o jogo de sinal, mais por menos dá menos. E aí eu vou fazer 27 menos 72, só que vai fazer 72 menos 27, vai colocar o sinal negativo, que vai ficar o sinal do maior. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então aqui pede um emprestado, 12 menos 7, 5, aqui ficou 6, 6 menos 2, 4. Então, o resultado aqui deu menos 45. Aí eu vou colocar aqui, ó, menos 45. Tá no colchetes, vou deixar ele aqui sozinho. 5 elevado a menos 1, 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5, tá? A propriedade do inverso, ó. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Isso aqui é a propriedade da potenciação, chamada propriedade do inverso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o menos 45 e multiplicar por 1, fica menos 45 sobre 5, menos 45 sobre 5 dá menos 9, menos 9. Aqui, como está negativo, vou usar a propriedade do inverso. O que ela faz? Troca aqui a fração e muda o sinal de negativo para positivo. 3 dividido por 1 dá 3, posso tirar, e 3 ao quadrado dá 9, só que aqui é 9 positivo. 9 vezes menos 5, tá? 9 vezes menos 5 dá menos 45. Aí eu tenho dois fatores, vou simplificar esses fatores, só que aqui é menos e aqui é menos, então o resultado vai ficar positivo. Então vai ficar 4 quinzeavos, tá? Mais a simplificação aqui de 9,45, ó, 9 dividido por 9 dá 1. E 45 dividido por 9 dá 5. Eu poderia ter feito o seguinte, ó, vou voltar aqui antes, ó, 9 vezes menos 5, né? Assim que estava. Poderia ter simplificado aqui também, aí ficaria com menos 1. Menos 1 dividido por menos 5 vai dar um quinto positivo, porque eu vou fazer o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. E agora eu vou juntar. Para juntar esses dois, eu tiro o MMC entre 15 e 5, tá? Que vai dar 15. Ou então posso fazer o seguinte. Quando eu tenho um número, tá, que é múltiplo, por exemplo, o 15, ele é 3 vezes 5. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar esse número, multiplicar por 3 em cima e embaixo, que eu vou estar multiplicando por 1, não tem nenhum problema. Ó, 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 1, 3. E agora eu junto, tá? Aqui no caso é soma de frações com o mesmo denominador. Mantenho o denominador e somo os numeradores. 4 com mais 3, 7. Então, a resposta aqui vai ser 7 quinzeavos. Letra C, podemos marcar. Seguir para a próxima questão. Não deixe de se inscrever no canal. Já vai dando aí o like. Se você tiver alguma questão que você não está conseguindo resolver, manda para mim. Manda lá do meu WhatsApp, 67981457668. Se eu tiver tempo, resolvo. Se não tiver, é uma fatalidade, né? Vejo você na próxima resolução.